A tomada 37, ação. Bom dia, gente. Bom sábado para vocês. Espero que já tenham acordado, escovado os dentes. Se eu ver vocês pescando aí pelo chat, eu vou tacar um giz. Então, faz favor. Bom dia para vocês. Estamos aqui hoje para uma aula sobre conjuntos numéricos. Não lembro se eu já passei em todas as salas, mas se eu não passei em alguma, eu sou o Fábio, vou ser professor de álgebra, juntamente com a Franciele, e já estou lá no grupo para que vocês possam mandar mensagem e tirar as dúvidas. Agora vamos dar início. Lá vamos nós. Agora foi. Conjuntos numéricos. O que seria um conjunto? Um conjunto é uma coleção de objetos que possuem características semelhantes. Então, eu posso ter conjuntos de várias coisas. Posso ter um conjunto de roupa, um conjunto de livro, um conjunto de tarefas que eu devia fazer, mas eu não fiz. Os conjuntos podem ser várias coisas. Então, o que nós vamos dar um foco, vamos ser nos principais conjuntos numéricos. Nessa aula nós vamos conhecê-los e analisar como que a gente faz a notação para representar um conjunto. O primeiro conjunto que nós vamos ver vai ser o conjunto dos números naturais. O conjunto dos naturais ele é representado por esse n com um tracinho atrás. Não é um i e um n, é tipo uma perninha que tem a mais aqui perto do n, que é para diferenciar simplesmente do n. Aí esse meio que tracinho n é o símbolo do conjunto dos números naturais. Os números naturais são os primeiros números que nós conhecemos porque eles surgiram com a necessidade da contagem. Então, antigamente, quando as pessoas precisavam contar as coisas, contar quantos filhos elas têm, por exemplo, você contava aleatoriamente. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Você sempre contava de 1 em 1 e a gente só tinha conhecimento dos números positivos. Então, o conjunto dos naturais, ele começa no zero, porque seria aquele momento em que a gente não tem nada, e já pula para um, que eu tenho uma coisa. Naquele tempo eu não poderia, por exemplo, ter meio filho. Hoje eu acho que também não tem. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não. Aqui nós temos o nosso símbolo conjunto e aqui os nossos elementos. E esses três pontinhos se dão porque o nosso conjunto é infinito. Então, ele segue infinitamente. Sobre o conjunto dos naturais, tem algumas coisas que nós podemos concluir, que seria o seguinte. Todo número natural tem um sucessor, que seria um próximo elemento, por isso é que o conjunto é infinito, e esse sucessor, por exemplo, eu sei que depois do 13 existe o 14, depois do 1999 existe o 2000, depois de qualquer elemento que eu pensar, vai existir um outro, que é só somar mais um e esse vai ser o sucessor dele. Nos naturais, com exceção do zero, todos os números têm também um antecessor, que seria aquele elemento que vem antes dele. Então, antes do 13, eu tenho 12. Antes do zero, eu não tenho nada, porque ainda não existem os números negativos. Por enquanto, só existem os números naturais, que vão ser os números que nós utilizamos para contagem. Uma propriedade que nós temos sobre os naturais é que a soma de dois números naturais é sempre um número natural. Então, se eu somar o 12 com o 13, eu vou ter o 25. E o 25 é natural. E qualquer natural que eu pegue, isso vai acontecer também. Tanto para a soma, quanto para o produto. O produto que seria a multiplicação.
Então, a multiplicação de naturais também vai acabar resultando em outro número natural. Agora, pensando não só nessas duas operações, tem uma outra operação que nós usamos bastante, que é a subtração. Se eu pegar dois números, dois elementos dos naturais e subtrair, será que eu também vou cair em um número natural? Pegar, por exemplo, o 3 e subtrair 5. Isso daqui vai dar menos 2. E o menos 2 ele é um número negativo. Ele não faz parte dos naturais. Para os números negativos, para a inclusão deles, nós temos um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos inteiros ele é representado pela letra Z. Por que o Z e não o I de inteiro? Porque o I a gente vai usar em outro conjunto que nós veremos mais tarde. Juntando o conjunto dos naturais com os números negativos, nós obtemos o conjunto dos números inteiros. Então, os inteiros, eles são um conjunto que também nós ainda vamos contar ele de 1 em 1, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Porém, também posso fazer isso para trás. Eu posso ir sempre subtraindo 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. O conjunto ele é representado pelo Z. E aqui no começo nós temos reticências, os 3 pontinhos, porque ele começa lá no menos infinito. Em algum lugar ele começa. Não sei qual número que é, porque é infinito. Então ele começa lá. Aí vem vindo lá no infinito, vem aqui para o meio, menos 5, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí segue para o mais infinito. E segue infinitamente. Sobre os números inteiros, nós também temos algumas informações, que são as seguintes. Todo número inteiro tem um sucessor e antecessor. Então, os naturais, todos tinham um sucessor. Os inteiros também. A diferença é que os inteiros também têm um antecessor para o zero, que nesse caso vai ser o menos 1. Aqui na nossa reta, antes do zero, a gente tem o menos 1. Só uma atenção, porque o antecessor de menos 1 é menos 2. Porque o menos 2 é menor do que 1, do que o menos 1. Como a gente está se tratando de dívidas, aqui devo 2. Devo 1, esse número aqui então é maior do que ele. Então o antecessor do menos 1 é o menos 2. E o sucessor do menos 1 é o 0. Sobre o conjunto dos inteiros. A soma de dois números inteiros também sempre vai ser um número inteiro. Agora não tem... Nossa, olha que reta bonita, hein? Agora não tem problema de resultar em um número negativo, porque os números negativos fazem parte dos inteiros. A subtração de dois inteiros também é inteira, e o produto, que é a multiplicação de dois inteiros, sempre é um número inteiro. Então, se a gente pensar que esse n aqui, essa elipse, essa forma geométrica aqui é um conjunto, é o conjunto dos naturais, esse conjunto ele é infinito, porque os números naturais são infinitos. Porém, o conjunto dos inteiros, além de conter os mesmos elementos que ele, ainda contém os negativos. Aqui fora estaria, por exemplo, menos 1, menos 2 e todos os outros infinitos números negativos. Então, os números inteiros são os números naturais juntamente com os negativos. É como o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Ele está contido significa que todos os elementos dos naturais são inteiros. Porém, os números inteiros são maiores que os naturais ainda. Tem mais elementos. Então, existem elementos que estão nos inteiros que não estão nos naturais. Mas não existe natural que não esteja nos inteiros.
Vamos para o próximo. Nós falamos de soma, subtração e multiplicação. O que falta? Não falamos ainda sobre a propriedade da operação de divisão. Para a divisão, o que acontece? Existe um conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Ele é determinado pela letra Q. Porque o quê? Q de quociente. Quociente seria uma divisão. Por que não o R? Porque tem um outro conjunto que depois vai ser representado pelo R. Vocês vão ver mais tarde. Vamos lá. Os números obtidos pela divisão de dois números inteiros formam um conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Ou seja, se pegarmos dois números inteiros, pegar o 3 e o 2, por exemplo, e dividir, eu vou ter um resultado quebrado. Essa divisão vai dar 1,5. Esse valor, esse 1,5, não é um valor inteiro. É um valor que tem um inteiro e tem esse meio fora. Ele não faz parte dos inteiros. Então, para esses valores que surgem quando eu estou operando com a divisão, surgiu o conjunto dos racionais, que é o conjunto que vai obter essas divisões. Os números racionais, eles podem ter várias formas. Nós vamos ver as três formas que ele pode estar. Mas antes, aqui, que eu vou dizer. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma A sobre B, que seria na forma de um número sobre o outro, seria a forma de fração. Esse A e B, eles são números inteiros. Então, sempre que eu pegar um número inteiro e dividir por outro número inteiro, eu vou ter um número racional. Sempre. Aqui nós vemos com B diferente de zero, porque nós não podemos dividir por zero. 1 dividido por zero não é zero. Simplesmente não existe. Não se sabe o que é. Nunca dividam por zero, ok? Agora falando sobre os números racionais, vocês podem encontrar ele de diversas formas. Pode ser que seja uma fração, 8 sobre 3, aqui por exemplo. 9 sobre 3 é uma fração. 77 sobre 9 é uma fração. Então, eles podem estar como fração, podem estar como números decimais, que nós vimos nas aulas. Nós fizemos operações com decimais, de soma, de subtração, multiplicamos, dividimos. Os números decimais, aqui ó, 1 sobre 8. Ele está em forma de fração, porém, se eu fosse fazer essa divisão, seria 0,125. É uma fração, a fração é a forma de representar um número racional, e 0,125 também é uma forma de você representar um número decimal, um número racional. Então, os racionais podem estar como frações, podem estar como os números decimais, finitos. Finitos quer dizer que ele tem uma quantidade finita de termos. Por exemplo, pode ser que tenha 50 números depois da vírgula. Mas acabou lá no número 50. Então, tudo bem, é um número racional. E tem casos em que a divisão tem infinitos números depois da vírgula, que não acaba. Por exemplo, 8 sobre 3. 8 sobre 3, se você colocar na calculadora, vai aparecer 2,6666666. Continua esse 6 e no final vai aparecer um 7. Esse 7, ele aparece não porque realmente é um 7. É porque a calculadora arredondou. A calculadora, ela, apesar de ser muito exata, ela arredonda a coisas que são muito grandes. Por exemplo, depois de 10 casas decimais, pode ser que a calculadora já não consiga mais calcular e aí ela arredonda. Então, números que são infinitos, mas você sabe como ele se comporta, por exemplo, esse 2,66666 vai continuar sendo 6 infinitamente. Ele poderia ter esse comportamento
nós dizemos que ele é uma dízima periódica. Ou seja, ele tem um comportamento que eu consigo identificar. Esse periódica vem de período. Então, em uma certa hora, eu vou conseguir identificar um padrão. Por exemplo, esse 1,32323232. Depois do 32, ele repete. 32, 32, 32. Então, aqui, se eu fosse colocar o próximo número, sem precisar dividir, eu sei que seria um 2. E eu sei que o outro seria um 3, e que aqui seria um 2, e que ia continuar assim. Então, como eu sei qual é o comportamento dele, eu sei que ele é um número racional. Agora, uma observação muito importante. Aqui, dentre as nossas frações, tem um 9 sobre 3. 9 sobre 3 é igual a 3. O que isso quer dizer? O 3. O 3 é um número natural, certo? Então, se eu quisesse escrever o 4, eu poderia, como fração, colocar 8 sobre 4. Isso ia dar 2. Legal que eu falei 4 e mostrei 2, né? Mas são erros técnicos. Ignorem. Ou seja, o 3 eu consigo escrever como forma de fração. O 2, nós vimos que também pode. E não só eles, como todo número natural ou inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, se todo número que eu posso escrever na forma de fração é racional, e todo número natural e inteiro eu posso escrever na forma de fração, nós podemos concluir o seguinte. Eita. Podemos concluir que todo número inteiro é também racional. Isso daqui era para ser uma reta, tá, gente? Eu tenho partes. Todo número inteiro é um número racional. E todo número natural é inteiro. Então, todo número natural também é racional. E o que isso quer dizer? Que se nós fôssemos lembrar lá dos nossos conjuntos, se antes a gente tinha os naturais, que estavam contidos nos inteiros, agora os naturais e os inteiros estão contidos nos racionais. Porque os racionais têm o 2, o 4, tem todos os naturais, tem o menos 5, o menos 7, todos os inteiros, e tem os valores que podem ser quebrados. Tem o 2,5, o 7,8, o 23,458, tá tudo aqui nos racionais. Então, o conjunto dos racionais, por enquanto, é o maior conjunto que nós temos. E ele contém esses outros dois. Aqui eu peguei a ampliação de uma régua. Aqui está a régua, e aqui seria entre 0 e 1 centímetros. Entre 0 e 1 centímetros, a gente pode pegar uma partezinha menor. Pode pegar essa partezinha aqui, ó, entre 3 e 4 milímetros. E aqui no meio eu consigo pegar outra partezinha. E se eu quiser, eu consigo pegar na metade aqui de novo. Vai ficar extremamente pequeno e não dá nem para ver. Mas a gente consegue fazer isso. É uma distância. A gente sempre consegue ir diminuindo na metade de novo. E o que isso quer dizer? Isso vai nos dizer que entre dois números racionais existe sempre um outro número racional. Porque sempre que eu for pegando aqui na metade, vai ter alguma coisa ali bem no meio daquela régua, daquela distância. Vai ter alguma coisinha ali. Isso vai ajudar a gente porque isso ajuda a concluir que a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de números racionais vai estar sempre resultando em um número racional. Então, antes, a gente não tinha nenhum conjunto que tinha as 4 operações e que, usando as 4, você conseguia cair no mesmo conjunto. Mas os racionais, a gente consegue fazer isso. A gente consegue, por exemplo, usar essas 4 operações e elas só vão resultar em números desse conjunto. Porém, nós não temos apenas aquelas operações.
nós temos, além da operação de soma, de multiplicação, divisão, nós temos também a operação de elevar ao quadrado, nós temos tirar a raiz quadrada, temos algumas outras operações. E por meio de uma dessas operações, nós conhecemos um novo tipo de números, que são os números irracionais. Os irracionais são determinados pela letra I. Agora nós vimos de onde vem o I. O conjunto dos irracionais, eles surgem de números que nós não sabemos exatamente quanto eles valem. Por exemplo, se eu for tentar descobrir qual que é a raiz quadrada de 2. Raiz de 2, na calculadora, ele pode te dar algumas casas decimais, algumas 8 casas, e no final ele vai te aproximar, porque você não sabe exatamente quanto que vale isso. Quanto que vale um raiz de 2, não se sabe. E o comportamento das casas decimais não é um comportamento periódico, é um comportamento aleatório. Por ele ser aleatório e infinito, não tem como você saber o quanto exatamente vai ser aquilo. Por isso ele é chamado de número irracional, porque você não sabe exatamente quanto ele vale. Normalmente, os números irracionais são raízes quadradas de números primos, por exemplo, o 2, 3, 5, o 7, e por aí segue com os números primos, mas também temos outros valores. O π, por exemplo, que vocês viram na aula de geografia da semana passada, eu estava lá. O π, ele vale 3,14 e segue-se infinitamente. Você pode, às vezes, no exercício, arredondar para 3,14 ou arredondar para 3. Depende. Mas o valor exato dele nós não sabemos. Então o π, ele é um número irracional. E não só ele, como existem diversos outros, além das raízes e do π. Falando ainda sobre os números irracionais, uma coisa muito importante é que eles são um conjunto próprio de elementos. O que isso quer dizer? A gente está nos outros conjuntos, nós tínhamos visto que os naturais estavam nos inteiros. Os inteiros estavam nos racionais. Os irracionais, eles são tipo uma ovelha negra. Eles são afastados. Eles são um conjunto disjunto. Isso, o conjunto disjunto quer dizer que os irracionais são uma coisa, os racionais são outra coisa. Não existe nenhum momento que eles se unem. Então, não existe nenhum número que está aqui nos racionais e que está aqui nos irracionais. Não existe. Ou um número é racional ou ele é irracional. Uhum. Pode acontecer de um número ser natural e inteiro e racional ao mesmo tempo. Como pode acontecer dele ser só inteiro e racional. Mas se ele for irracional, ele é só irracional. Ele não é outra coisa. Por enquanto. Vamos para o próximo conjunto. Agora nós temos o conjunto dos números reais. Os números reais, eles são determinados... Ih, peraí. Bugou. Volta. Agora foi. Os números reais, eles são determinados por um R com uma perninha aqui atrás. Não é um I e um R, é só o R e uma perninha, tipo os naturais. Mas os números reais, eles são a junção dos números racionais com os números irracionais. Então, nós temos aqui os números racionais, aqui os irracionais, que são separados, e aí, quando eu junto os dois e um conjunto só, eu tenho os números reais. Então, no conjunto dos reais, nós temos, por exemplo, menos 5, menos 9 sobre 4, que é um valor quebrado. Temos menos raiz de 3, 0, 2, π. Você tem praticamente todos os números. Então, nós temos aqui
todos os elementos desse conjunto, que seria o conjunto dos números reais. Conjunto dos números complexos. Os complexos eu coloquei um pouco mais por curiosidade para vocês conhecerem, mas os números complexos nós não vamos estudar muito sobre eles. Os complexos, eles são um conjunto que, além de ter os números reais, eles ainda têm alguns outros elementos. Quais outros elementos? Quando nós vamos tirar a raiz quadrada, nós caímos em algumas coisas estranhas. Porém, ainda é um valor existente. Mas, se você for tirar a raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, raiz de menos 9. Não existe um número que ao quadrado vai dar menos 9. Porque o 3 ao quadrado vai dar 9. E o menos 3 ao quadrado também vai dar 9. Não existe um número real que faça isso. E aí então vieram os números complexos. Mas só por curiosidade para vocês saberem que ele existe e é um conjunto que contém os números reais. Nós vamos ver agora a forma de representar um conjunto. Nós já vimos os principais conjuntos, que são dos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e os complexos. Porém, algumas observações. O nome do conjunto é sempre por uma letra maiúscula. Então, naturais, N maiúsculo. Reais, o R. Se você for criar o seu próprio conjunto, você pode criar ele e definir que letra você quer. Só precisa ser uma letra maiúscula. Após o sinal de igual, quando vamos definir o conjunto, nós usamos as chaves para colocar os elementos. Então, o conjunto A, por exemplo, vai ser igual. Aí eu vou usar chaves aqui e vou começar a listar meus elementos. E esses elementos, eles são sempre separados por vírgula. Depois, caso seu conjunto possua infinitos elementos, nós utilizamos 3 pontinhos, esses 3 pontinhos, para poder dizer que se segue infinitamente. Estamos quase lá, gente. Só tem um último item para adicionar para vocês. Quando nós vamos representar um conjunto, tem alguns símbolos que nós podemos usar para destacar alguma coisa sobre eles. Esses símbolos são o sinal de mais, de menos e o asterisco, que nós usamos juntamente com o nome do conjunto, com a letra que simboliza ele. Então, o conjunto dos inteiros, nós vimos que ele começa lá no infinito, vem vindo, vai para o zero e continua subindo infinitamente. Ele é representado pelo Z. Porém, se eu quiser representar ele, mas não ele completamente, eu quero representar só a parte positiva. Eu posso pegar o Z e colocar esse mais, o sinalzinho de mais bem aqui embaixo dele, na frente, na parte de baixo, para dizer que eu quero o Z, só que só os elementos positivos. Os positivos e o zero. Então, esse novo conjunto, não vai conter os elementos negativos. Ele vai começar no zero, porque eu tirei os elementos negativos, e vai até o infinito. Uma curiosidade é que o Z mais, como eu começo no zero e vou até o infinito, ele é igual ao conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais, eu posso só colocar conjuntos naturais ou colocar o Z e colocar o maisinho ali. Um outro símbolo que nós usamos é o asterisco. O asterisco significa que aquele conjunto não tem o elemento neutro. Elemento neutro, o que seria? Seria o zero. Então, o Z asterisco seria os elementos negativos, começa lá no menos infinito, vem vindo. Na hora que chega no zero, não tem o zero. E começa aqui no 1 e vai até o mais infinito. Eu estou excluindo apenas o zero. E temos também
o z com sinalzinho de menos, que seria agora, eu não quero os elementos positivos, eu quero só os negativos e o zero. Ou seja, eu começo lá no menos infinito, porque eu quero os elementos negativos, e vou até o zero. Chegando no zero, acaba, porque como eu coloquei esse menos, eu não vou colocar os elementos positivos. Eu vou colocar até o zero. Agora, alguns exercícios, pessoal. Já estamos quase acabando. Para dar um pouquinho de força para vocês, ó. Eu deixei aqui no final. Cadê? Eita! Aqui, ó, o Narutinho da vitória. Vamos fazer exercícios rapidinho, só pra gente terminar. Já tá quase. Mas vamos lá. Ó. Exercício número 1. Deixa eu vir aqui que fica mais fácil. Todo número inteiro é racional. Será que isso é verdade? Ó, eu vou deixar aqui metade da tela. E nessa outra metade eu vou colocar aqui a nossa imagem dos conjuntos, para facilitar um pouquinho. O que a gente pode fazer aqui? Todo número inteiro é racional? Se a gente for ver aqui os conjuntos, os naturais estão nos inteiros e os inteiros eles estão nos racionais. Então, existem números racionais que não estão aqui. Porém, todos os inteiros, que são esses daqui, estão dentro dos números racionais. Porque, se vocês lembram, todo número inteiro eu posso escrever ele como fração. Então, sim, todo número inteiro é racional. Que é verdade. Todo número racional é inteiro? Aqui, se a gente for ver o nosso desenho, existem alguns números racionais que estão fora do conjunto dos inteiros. Um exemplo é qualquer número que a gente possa pegar que tenha vírgula. 2,1. Não é inteiro, mas é racional. Então, se existe um que não faz parte, então a gente não pode dizer que todo número racional é inteiro. Então aqui é falso. Todo número racional é natural. Vamos ver. Aqui nós temos o conjunto dos naturais e os racionais. Tem muitos elementos dos racionais que não pertencem ao conjunto dos naturais. Então aqui nós temos uma alternativa falsa. Vamos lá. Entre dois números racionais, existe sempre outro número racional. Que foi aquilo de quando eu mostrei para vocês a nossa régua amplificada. Sempre que eu for dividindo aqui na metade, eu vou encontrar uma distância menor. Mas eu sempre vou encontrando uma outra distância. Então, aqui é verdade. Vamos aqui agora para o próximo. Dê o exemplo de um número racional e não inteiro maior do que 2. Vejamos. Esse exercício é legal que vocês aí no chat vão colocando alguma sugestão, que eu não vou colocar agora, claro, mas amanhã quando eu estiver acompanhando com vocês, eu já falo se está corretinho ou não. Então coloquem aí as suas respostas. Vamos lá. Um número racional e não inteiro, maior que 2. Se eu quero um número que seja racional, então eu tenho que pegar algum número que seja, por exemplo, que possa ser escrito na forma de fração. E ele não pode ser inteiro. Então tem que ser um número que seja com alguma vírgula, algum número quebrado. Então podemos, por exemplo, pegar um 2,1. 2,1 ele não é inteiro, porque tem vírgula. Ele é racional. E ele é maior que 2. Então, podemos usá-lo. Vamos lá. Um número real e não racional maior que 3.
Se ele diz um número real, então eu posso, quando ele diz número real, eu posso qualquer um daqui. Agora ele diz não racional. Então, o que me sobra são os números irracionais. Preciso de um número irracional maior do que 3. Mandem sugestões. Eu, como já estou aqui, já tinha feito antes, vou escolher um que vocês conhecem bem, que vai ser o π. O π vale 3,14. Então, ele é maior do que 3. E ele é racional. Então, tá valendo. Agora, vamos ver um número inteiro e não natural maior do que 4. Ele quer um número que seja inteiro. Vamos ver lá aqui. Inteiro, então eu tenho tudo isso daqui de possibilidades. Não pode ser natural. Então, como não pode ser natural, eu não posso ter valores positivos. Então, só me sobra os valores negativos, porque os inteiros são os positivos e os negativos. Então, tem que ser um número negativo, mas ele quer que seja maior que 4. Bom, número negativo maior que 4 não dá. Aqui, ó. Não consegue. Não pode. Não consegue, não, Moisés. Não dá. Não temos. Se alguém aí conseguir, pode me mandar que aí eu corrijo. E dou os parabéns. Agora vamos para o último. Observe os números. Menos 35, raiz de 3, 40 sobre 5. Espera aí, aqui já não vamos usar mais, então vamos ampliar. Fica mais fácil. 1,222, π, 0,444, 3 pontinhos, menos raiz de 2, 1 sobre 7. Quais deles são números naturais? Ó, quais são naturais? Vamos ver. Menos 35, ele é negativo. E os naturais, por enquanto, eram só positivos. Não pode. Raiz de 3, não. 40 sobre 5. 40 sobre 5 é o mesmo que 8. E o 8, ele é um número natural. Podemos usar o 8. 1,222 já não é, porque é quebrado. Π não é. 0,444 não é. Raiz de 2 não é. Uma fração, 1 sobre 7. Eu não sei quanto que ela vale. Mas é meio feia, então acho que não. Quais deles são números inteiros? O 8, ele é natural. E todo número natural é também inteiro. Então posso colocar o 8 aqui. Dentre os outros valores, nós temos o menos 35. Menos 35, ele é negativo. Porém, os números inteiros já são negativos. Então, ele vale. Agora, os números racionais. Nós vamos ter o 8. Eita. O menos 35. Porque todo número inteiro também é racional. Nós fizemos isso aqui no primeiro exercício. Todo número inteiro é racional. E sobre os outros elementos. Vamos ver. Raiz de 3. Raiz de 3, se a gente for lembrar, a raiz nem sempre é um valor que é racional. Raiz de 3, como 3 é um número primo, é um número irracional. 1,222. 1,222. Mesmo que tenham 3 casas depois da vírgula, acabou ali. Então, é racional. Próximo, o π. O π, não sabemos quanto vale. Então,
O π não é. 0,444. 3 pontinhos. Cadê os pontinhos? Aqui. Esse número é infinito. Porém, ele é infinito e ele segue no 4444 infinitamente. Então, ele é racional porque ele tem esse comportamento periódico. Tem um comportamento que a gente sabe qual é. Próximo. Menos raiz de 2. O 2 também é um número primo. Então, a raiz dele vai ser um número irracional. E 1 sobre 7, não sabemos quanto vale. Podem fazer na calculadora. Porém, 1 é um número inteiro. O 7 também. E sempre que eu divido um número inteiro por outro número inteiro, nós temos um número racional. Então, mesmo sem dividir, nós podemos dizer que ele é racional. Agora, quais deles são números irracionais? Os irracionais, lembrem-se, nenhum número pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Então, se esses números são racionais, nenhum deles vai estar aqui. Os números irracionais vão ser o nosso raiz de 3, o nosso raiz de 2, nosso menos raiz de 2 e o nosso π, porque o π ele é infinito. E agora, para encerrar, quais deles são números reais? Os números reais são a união dos racionais com os irracionais. Então, os números reais vão ser todos eles. Beleza? Pois bem, pessoal. Chegamos ao fim da aula. O chat vai continuar aberto para vocês. E eu vou deixar o segundo exercício para que vocês vão mandando no chat algumas dúvidas e alguns outros elementos para que se encaixem nas alternativas A, B ou C, para vocês irem treinando. E olhem o Moodle para que vocês vejam o PDF da aula, esses exemplos resolvidos e também os exercícios que irei mandar para vocês. Entrem em contato comigo, com a Fran, com o Josué, com o Fernando, para qualquer um que vocês quiserem ou precisarem pedir ajuda. E estamos aqui. Aproveitem o resto do sábado e vejam também as outras aulas. Não se esqueçam, isso é muito importante. Até mais.